consigo sair com a cadeira aqui, tá? A minha rua não permite. Eu chego na padaria, ela tem um degrau desse tamanho. Então eu não consigo nem sair para comprar pão. Quando eu tinha 6 meses, a minha mãe percebeu que estava acontecendo alguma coisa diferente comigo. Com a vasta experiência de 10 filhos antes de mim, tinha alguma coisa acontecendo de errado. Porque ela me colocava em pé na mesa, aí eu caía. Colocava em pé, eu caía. O doutor olhou e falou assim: bem-vinda à epidemia da poliomielite, que é a paralisia infantil. As escolas, por incrível que pareça, não tinham acessibilidade. Se hoje já é difícil falar em acessibilidade, imagina isso há 50 anos atrás. Eu lembro que eu não descia na hora do recreio. Eu ficava na sala de aula e eu olhava da janela as crianças brincando lá no pátio e eu ficava sozinha. Eu lembro de festa junina. Quem que ia querer dançar com a Filó, que mal conseguia andar de aparelho na perna? E com isso eu fiquei muito apegada aos meus pais. E aí eu sinto que eu era o xodozinho do meu pai. Ele vendia frango, então ele fazia as entregas e eu ia com ele, sempre junto. Aí um dia ele falou pra mim: fica aí que eu já volto. Ele estava parado no farol e aí ele percebeu que tinha 2 carros em fuga. E aí os carros colidiram com o carro do meu pai, que estava parado no farol, e ele bateu a cabeça no chão e faleceu. Ah, minha mãe ficou muito triste. Ela ia à missa todo dia rezar pela alma do meu pai. E ainda chegava em casa, ela fazia todos os filhos ajoelharem na sala para rezar o terço. Esse 1 ano foi terrível. E aí ela faleceu. Dizem que foi do coração. Mas eu acho que ela faleceu de amor. Eu falei: meu Deus, parece que todas as pessoas que eu amo demais vão embora cedo. Eu estava com medo de amar. Que sorte ter uma família grande, como é bom ter bastante irmãos. E eu sempre fui muito bem acolhida pelos meus irmãos. Aí eu morei um pouco com outro, e assim eu fui seguindo a minha adolescência. E meu irmão apresentou esse namorado para mim, que quando eu olhei eu falei: é ele o grande amor da minha vida. Eu senti, sabe? E eu não ficava grávida. Eu não evitava. Os médicos só falavam para mim: não tem nada a ver com a poliomielite. Você não consegue ficar grávida por algum outro motivo. Você está depressiva. Arruma um cachorro para cuidar. E eu arrumei um cachorro, mas não adiantava. Eu queria ficar grávida, eu mesma. Eles descobriram que eu tinha as trompas todas enroladas. E aí eu perguntei: por que isso? Aí eles falaram: você tem, por causa das anestesias que você já tomou, foram muitas. O que acontece? Na hora do exame, as trompas desenrolaram. E após 1 mês desse exame, eu fiquei grávida. Sofri muito preconceito na gravidez. Eu tinha comércio também. Nessa época, eu vendia frango. Eu andava pela rua exibindo minha barriga de grávida, que era a melhor coisa que estava acontecendo comigo. E aí eu lembro muito bem que tinha gente, uma senhora chegou para mim e falou: você tá grávida? E eu coloquei a mão na minha barriga e eu falei: eu tô. Nossa, você acha que você vai conseguir carregar um bebê na sua barriga por 9 meses? Eu falei: ai não, eu tenho que provar para mim mesma. E tenho que provar para todo mundo que eu conseguia engravidar. As pessoas queriam mostrar amizade assim comigo, muito forte. Então elas brincavam demais comigo. Eu lembro que eu trabalhava nesse prédio, tinha elevador. Então elas falavam: corre Filó, o elevador vai fechar. Era sempre assim. Eu levava na brincadeira. Eu sentia lá dentro, sabe? Que aquilo era uma brincadeira meio constrangedora. Mas eu não conseguia me expressar. Eu não falava em capacitismo na época. E eu queria simplesmente agradar a todos. Longe de mim a Filó arrumar encrenca com alguém e falar assim: olha, eu não gostei dessa brincadeira. Eu não conseguia. Por conta de ser... eu não queria ser excluída, como eu era na escola, que eu não podia dançar, eu não podia sair. Então eu fazia de tudo para agradar. Tinha motorista que falava para mim assim: olha, dá para você subir mais rápido no degrau do ônibus, que se atrasa o pessoal que está indo trabalhar. Eu percebia que eu incomodava até dentro do ônibus. Mas aí o tempo foi passando, eu trabalhei, os filhos cresceram e eu me aposentei.
E aí eu percebi alguma coisa estranha comigo. Eu não estava mais conseguindo andar sozinha na rua. Eu não estou conseguindo pegar uma panela pesada do fogão para colocar na pia. E aí eu descobri, fazendo pesquisas na internet, eu descobri que existe uma doença chamada síndrome pós-pólio. São pessoas que tiveram pólio há 30, 40, 50 anos atrás. E hoje elas estão com uma nova fraqueza muscular. E aí eu procurei tratamento para nesse lugar que eles são especialistas em síndrome pós-pólio, esse doutor maravilhoso. E aí ele falou para mim, chega de andar, você já fez muito. Que tal você usar uma cadeira de rodas? Fiquei pensativa com isso. Eu cheguei em casa e falei para o meu esposo, eu não consigo mais sair de casa, e na cadeira eu vou me sentir mais confortável, eu não vou ter medo de cair. E eu fiquei olhando para ele, para ver a reação, porque é diferente, ou você está andando do ladinho do seu marido, ou você está sentada numa cadeira. Aí fiquei olhando bem para ele, ele ficou olhando para mim. E ele falou assim, quer saber? Vamos comprar uma cadeira vermelha, vamos mandar fazer uma capa para essa cadeira com umas estampas bem lindas, que combina com você, para combinar com o seu cabelo. Uma estampa vermelha, flores vermelhas, que não é tristeza, não é o fim. E aí eu descobri o verdadeiro sentido do amor. Falei, isso é amor. Então a gente comprou um terreno na Bahia. E aí a gente está ainda, né, no processo de mudança, que ele se aposentou em janeiro. Aí a gente vai juntar um dinheirinho. E aí ele já está fazendo a planta, brincando, né, de fazer planta dessa casa toda acessível. Até que enfim eu vou ter uma casa para chamar de minha. Eu poderia parar de lavar louça, eu poderia parar de fazer comida, mas eu não quero, eu quero me sentir útil, eu quero fazer alguma coisa, eu não posso ficar só sentada numa cadeira. Então ele falou, vamos adaptar então. Puxa, ele é casado com uma pessoa com deficiência e agora ele é cadeirante. Ele tá fazendo um favor para ela. E não é nada disso, a gente tem uma história junto de 35 anos, uma história linda, com 2 filhos lindos, sabe? Então ele não tá fazendo favor nenhum para mim. Ele já passou por isso várias vezes lá no serviço dele, quando descobrem que a esposa dele é deficiente. Fala, nossa, que legal você! Puxa, você tem uma esposa deficiente? Parabéns. Ele falou, parabéns por quê? Tem que me dar parabéns. Eu sei que o índice de vacinação da poliomielite está muito baixo. Não sei por quê. Eu não sei qual é o medo que as pessoas têm. Vacinem suas crianças, porque a polio pode voltar.